Eu me lembro quando. Palestra completa realizada em 1968. Quando recebo uma grande revelação sobre o poder criativo de Deus, não posso guardá-la para mim, mas devo compartilhá-la com todos que quiserem ouvir. Aqui está uma que recebi há muitos anos. Eu me vi, em espírito, no interior de uma mansão imponente na cidade de Nova York. Era o tipo de casa em que os grandes gigantes financeiros viviam na virada do século. Totalmente desperto e consciente, eu era visível para as 3 gerações que estavam presentes. O filho falou com seus filhos dizendo. Seu avô ficava em um terreno baldio e dizia. Eu me lembro de quando este era um terreno baldio. Então ele pintava um quadro de palavras de seu desejo por aquele terreno tão vividamente que aqueles que o ouviam podiam vê-lo concluído diante de seus olhos. Este é o avô que fez a fortuna que agora estamos desfrutando. Acordei, registrei a experiência, voltei a dormir e sonhei novamente o sonho, só que dessa vez eu era o avô. Falando aos presentes, eu disse. Lembro-me de quando este era um terreno baldio. Então imaginei o edifício ali colocado tão vividamente que as próprias pedras se moldaram na forma que imaginei. Este princípio pode ser usado de forma destrutiva ou construtiva. Você pode dizer. Eu me lembro de quando este era um edifício glorioso e olhe para ele agora, ao tomar consciência dos escombros onde antes havia um edifício glorioso. Ou você pode ficar em pé sobre os escombros e dizer. Eu me lembro de quando tudo isso era escombros, ao imaginar um edifício glorioso. Você pode dizer. Eu me lembro de quando meu amigo não tinha nada e agora ele tem muito, ou. Eu me lembro de quando ele tinha muito e agora ele é tão pobre. Você pode dizer. Eu me lembro de quando ela era saudável, o que poderia implicar que ela agora está doente, ou eu me lembro de quando eles eram desconhecidos, implicando que eles agora são famosos. Então você vê qual poder havia naquela revelação. Depende inteiramente de você como você usa sua imaginação, mas a operação do seu poder criativo depende completamente de você. Você toma a decisão e, portanto, é responsável por seu efeito no mundo. No capítulo 12 do livro de Números, somos informados. Se houver um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão e falarei com ele em um sonho. Um profeta bíblico não é aquele que diz sua sorte, mas aquele que ouve a palavra de Deus e a cumpre. Se você me perguntasse se eu era um profeta, eu responderia afirmativamente. Não sou alguém que profetiza olhando para uma bola de cristal, folhas de xícara de chá, cartas ou astrologia, mas alguém que cumpriu as Escrituras. Sei que sou a figura central das Escrituras chamada o Pai. Vim ao mundo para cumprir as Escrituras e compartilhar minhas revelações, minhas experiências sobre o poder de criar. Desta forma simples, Deus revelou seu poder de criar, seu poder de lembrar quando. Não tendo nada, você pode se tornar consciente de estar cercado de riqueza, e sentindo-se rico você pode dizer. Eu me lembro de quando eu não tinha nada. Essa declaração não implica que o estado de pobreza não existe mais para você? Eu me lembro de quando eu era desconhecido. Eu me lembro de quando eu não conseguia vender um livro. Eu me lembro de quando eu não conseguia vender nada que eu escrevesse. Eu me lembro quando. Agora você preenche os eventos, os desejos e as realizações. Eu me lembro quando. Essas palavras não implicam memória? Na primeira visão, ouvi falar de memória, mas na segunda visão, eu a experimentei. Enquanto eu estava em um terreno baldio, eu me lembrei, e enquanto eu fazia isso, uma estrutura fabulosa tomou forma. E o sonho foi duplicado, afirmando que estava fixo, que a lei foi estabelecida pelo Senhor como nos foi dito no capítulo 41 do livro de Gênesis. Eu o conto a você agora na esperança de que você se coloque em um estado de espírito de eu lembro quando e confie em sua memória, porque a memória é sua própria imaginação humana maravilhosa, o único poder criativo de Deus que as Escrituras chamam de Jesus Cristo. Quando as pessoas dizem que Jesus Cristo está voltando, não acredite nelas, pois Jesus Cristo nunca o deixou. Ele não disse: Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos? Então como você pode esperar que ele retorne?
As Escrituras afirmam que Cristo foi levado para o reino dos céus, que está dentro, e que ele virá da mesma maneira que foi levado. Se Cristo, o poder criativo de Deus, está em você, ele não pode vir de fora. Embora pareça invisível, Cristo nunca o deixou, pois você não pode se desapegar da imaginação. Sim, Cristo virá, mas não da maneira que você foi ensinado. Ouça estas palavras do 8º capítulo de João com atenção. Se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Questionando esta declaração, o povo disse: Somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. A isto Cristo respondeu: Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você foi ensinado a acreditar que pecar é quando você faz algo errado, mas eu digo que você está pecando quando você erra seu alvo na vida por não se mover. Se, esta noite, você se encontrar em um estado que não deseja mais expressar, você deve aprender como se mover para o seu estado desejado. Se você não se mover mentalmente, você continua a viver seu estado indesejável, pecando e errando seu alvo na vida. Independentemente do que você possa desejar, persiste em sentir sua realização, pois se você fizer isso, o sentimento se tornará crença. Como filhos de Abraão, o povo alegava nunca ter conhecido a escravidão, mas Jesus lhes disse: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é verdade, pois somente quando você reconhece o Filho de Deus, Davi, como seu filho, você é realmente livre. Quando Davi está diante de você, a dúvida foge, e, à medida que você sente esse relacionamento maravilhoso, a crença o liberta. No começo da criação, o Espírito de Deus, seu poder criativo chamado Cristo, se movia sobre a face do abismo. Agora, o movimento não pode ser detectado, exceto pela mudança de posição em relação a outro objeto. A menos que haja uma referência fixa da qual um objeto se mova, nenhum movimento aparecerá. Vamos usar um homem fraco e doente como nossa referência fixa e, olhando para nossa mente, ver um homem forte e saudável, e dizer: Eu me lembro quando ele era fraco e doente, mas olhe para ele agora. Faça isso e você terá se movido em relação ao homem. Olhe para si mesmo no espelho e ouse ver saúde radiante e felicidade refletidas de volta para você. Então diga para si mesmo: Eu me lembro de quando meu reflexo era tão diferente. Persista em ver sua nova imagem refletida ali e você ressuscitará esse estado. Sua imagem, seu conceito de si mesmo ou de outro, está em sua própria imaginação humana maravilhosa que é Cristo e Cristo é o único Deus. Deus Pai e Cristo, seu poder criativo, são o mesmo ser, portanto ele nunca o deixou. Esta noite, independentemente de seus sonhos serem lindos ou horríveis, você está ciente deles porque Cristo nunca o deixou. E quando você acorda de manhã, Cristo, sua imaginação, acorda com você, ou você não conseguiria se lembrar de seus sonhos. A imaginação humana é o Deus que o mundo honra, como deveria, pois a imaginação é o poder criativo do mundo. Aprenda a controlar sua imaginação maravilhosa e você descobrirá que todo o vasto mundo é você mesmo empurrado para fora. Ontem à noite visitei muitos dos meus amigos, não apenas aqueles que estão aqui, mas aqueles como meu irmão, que passaram por aquele pequeno portão que o mundo chama de morte. Veja, para mim este mundo não é mais real do que o mundo que visitei ontem à noite. Meus amigos, embora tenham partido desta esfera, estão tendo as mesmas experiências que tiveram enquanto estavam aqui, e odiando, gostando, amando, desgostando. Eles são as mesmas pessoas, só que jovens, com os mesmos problemas que tiveram aqui. Disso eu sei, pois estando totalmente ciente de que já morri, posso fechar meus olhos para este mundo e entrar naquele mundo instantaneamente. Passei minha noite inteira em um mundo que não é real para este, mas tão sólido e real para aqueles que o habitam. Agora, no capítulo 14 do livro de João, o personagem central das Escrituras disse àqueles que estavam começando a cumprir as Escrituras: Vocês me ouviram dizer a vocês: Eu vou embora e voltarei para vocês. Se vocês me amassem, teriam se alegrado porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Esta declaração parece ser conflitante, mas não é.
Na audiência esta noite estão 3 a quem fiz esta declaração e eles se alegraram, cumprindo as Escrituras. Agora eu digo a todos, e a menos que eu vá embora, não posso ir até vocês. Se vocês me amam, vocês se alegrarão no fundo da sua alma, pois saberão que, embora eu seja invisível, nunca os deixarei. Tornando-se invisível, Cristo se tornou vocês, portanto, ele não pode retornar. Eu lhes disse que eu sou o Pai. Que o Pai habita em mim e eu habito em vocês e vocês habitam em mim, então quando vocês me encontrarem, vocês se encontrarão como o Pai. Esta é a unidade do nosso ser e não há outra. Leve a sério o que eu lhe disse esta noite e coloque-o à prova extrema neste mundo de César. Não há limite para seu poder criativo. Simplesmente permaneça em sua nova crença e diga a si mesmo: eu me lembro quando. Veja o que você quer ver com os olhos da sua mente no lugar do que você vê do lado de fora. Posso pedir que você sempre use seu poder de forma amorosa, pois ele pode ser usado sem amor, com os mesmos resultados. É possível pegar um negócio que pertence a outro e derrubá-lo. Isso é feito muitas vezes sem querer, mas o efeito é o mesmo. Alguns anos atrás, quando estava em Barbados, perguntei ao meu irmão sobre o negócio e ele respondeu inocentemente: está indo muito bem. O homem que é dono de 2/3 dele é um bom gerente, mas suas horas são longas e acho que ele está ficando cansado. 6 meses atrás, o homem pediu ao meu irmão para comprá-lo, afirmando que as horas eram longas demais e a responsabilidade, grande demais. Meu irmão colocou tudo em movimento, e como o homem queria sair, meu irmão conseguiu o negócio pelo preço dele. Vitor já fez isso muitas vezes antes, mas não por revelação, a menos que meu pai lhe contasse. Um dia, os dois estavam em 50 acres de terra não desenvolvida, que se abriam para a praia, quando meu pai disse: sabe, Vic, este seria um bom lugar para construir casas e hotéis. A propriedade era então propriedade de 3 irmãs que não estavam interessadas em vender, mas um dia, quando elas estavam prontas para vender, o homem que realmente queria a propriedade estava no Brasil, então meu pai a comprou. O pensamento expresso por meu pai parecia ser ocioso, mas não era, pois o pensamento leva apenas um momento de intensidade para se tornar vivo. Uma chaleira de água colocada em fogo baixo demora para ferver, mas quando a chama é aumentada a fervura é garantida. Eu estava tão intenso em minha visão de ser o avô, que construí uma imagem de palavra tão clara que aqueles que a ouviram viram o edifício como algo objetivo para eles. A chave é esta, e enquanto estiver em um estado que você não deseja mais expressar, você deve se mover para dentro, afirmando: eu me lembro de quando eu estava em um estado que eu não gostava. Se você pode se lembrar, você não está mais nele. Em vez disso, você está se tornando consciente de seu novo estado como um fato objetivo presente. E se você permanecer fiel à sua nova consciência, ela se cristalizará. Você se verá movendo-se através de uma série de eventos que o levarão à realização do seu estado desejado. Como isso acontecerá, eu não sei. Eu só sei que isso se desenrolará. Comece agora a lembrar quando seu amigo não estava bem imaginando que ele é saudável. Lembre-se de quando sua filha era solteira imaginando que ela é casada. Passe pela vida lembrando quando você não ouviu as pessoas dizerem: quem ele pensa que é? Eu me lembro de quando ele não tinha nada e não era ninguém. Agora, você pode ter ouvido um pouco de ciúme no tom deles e isso é bom porque a inveja acrescenta fogo à declaração, o que faz com que aquele de quem se fala tenha mais. Ele pode nunca saber quem causou seu sucesso, mas foi feito por um ato de lembrança com intensidade. Minha visão, embora experimentada há muitos anos, foi duplicada, portanto afirmada e transformada em um princípio para todos provarem, então peço que você a experimente. Compare o que você quer com o que você tem. Se eles diferem, você deve fazer um esforço para se mover. Você deve aprender o segredo do movimento. Muitos anos atrás, meu amigo Bob descobriu isso. Em sua visão, ele me questionou, dizendo: há quanto tempo estou aqui? E quando eu respondi 2 anos, ele perguntou: eu aprendi alguma coisa? Ao que eu respondi:
Sim, você aprendeu a se mover. Você deve ter um quadro de referência pelo qual você pode detectar movimento. A memória é um quadro assim. Talvez seus amigos se lembrem de você como pobre e desconhecido. Você pode se mover assumindo que você mudou tanto que eles não o reconhecem mais, e desse quadro de referência você pode observar a expressão em seus rostos. Aqueles que amam você terão empatia. Aqueles que não têm mostrarão inveja. Se você vir inveja, não tente mudá-la, pois a inveja deles se tornará uma força de resistência que o ajudará a seguir em frente. Tudo precisa de resistência para se mover. Eu não poderia deixar esta plataforma sem ela. Você não conseguiria dirigir seu carro sem resistência, então se você descobrir alguém que deseja desempenhar o papel da inveja, deixe-o fazê-lo. Ouse assumir que você é quem você realmente quer ser. Use seu mesmo círculo de amigos, mas dessa vez veja-os de um ângulo diferente. Observe seus rostos e ouça seus sussurros enquanto eles olham para o novo você e lembre-se de quando. Foi isso que me foi mostrado quando Deus falou comigo por meio de visão e se fez conhecido a mim em um sonho. Se sabemos que Deus fala conosco em um sonho ou visão, há algo mais importante neste mundo? Existe algum programa de TV, filme, rádio ou jornal maior do que uma revelação que vem das profundezas da alma dando um princípio eterno de criação? Não há nada neste mundo igual a isso. Eu os exorto esta noite a buscar o reino de Deus e todas essas coisas serão suas. Não deixe que ninguém lhe diga que Jesus está voltando, pois ele nunca o deixou. Em você como sua própria imaginação humana maravilhosa, Cristo está crucificado em todos e eventualmente despertará em todos enquanto ele nos reúne em si mesmo, em seu único corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Agora, alguns de vocês estão tendo problemas físicos e emocionais. Como eu disse a um amigo esta noite, ninguém nunca prometeu a vocês que seria fácil trazer à tona o maior presente do mundo, então não esperem por isso. Haverá problemas horríveis, mas tenham bom ânimo, pois somos informados no capítulo 16 de João. Quando uma mulher está em trabalho de parto, ela sofre, mas quando a criança nasce, ela se esquece de tudo por causa da alegria de que a criança nasceu. Você está destinado a conhecer tal alegria, pois a criança que nascerá em você é Cristo Jesus, o poder criativo de Deus. Não estou prometendo a você alívio completo de todos os problemas físicos, mas lhe dei uma lei que amortecerá os golpes da vida. Coisas vão acontecer e você encontrará todos os tipos de desafios, mas agora você tem uma lei que afirma: tudo o que você deseja, acredite, você recebeu e você receberá. Essa é uma lei que nunca falhará com você e não há limite para seu poder de crença. Depende inteiramente de você como e quando essas leis reveladas de Deus são usadas, mas eu sei que você vai conceber e dar à luz a maior coisa neste mundo que é o nascimento de Deus, o nascimento da alegria, como Blake disse em seu poema, The Mental Traveler. Eu viajei por uma terra de homens e mulheres também. E ouvi e vi coisas tão terríveis como os andarilhos da terra fria nunca conheceram. Pois lá o bebê nasce em alegria que foi gerado em terrível infortúnio assim como nós colhemos em alegria o fruto que nós em lágrimas amargas semeamos. Aqui Blake está nos contando o que viu em sua jornada mental, terminando com esta adorável nota. Tudo está feito como eu disse. E ele quis dizer exatamente isso. Todos experimentarão as Escrituras exatamente como foram preditas. A ressurreição, seu nascimento interior, encontrar seu filho Davi, sua ascensão ao céu e a descida da pomba. Este é o seu destino, seu para experimentar quando sua memória for restaurada. Mas não se esqueça do que eu lhe disse esta noite. Veio a mim das profundezas da minha alma, que é Deus Pai. É Ele quem fala com você de dentro, e quando Ele aparecer você o conhecerá, pois você será exatamente como Ele. E conforme Ele se eleva em você, todas as impossibilidades se dissolverão, pois você perceberá que tudo está vindo para o seu mundo de dentro. Ouça estas palavras cuidadosamente e você verá que o Pai nunca o deixou. Eu saí do Pai. E onde está o Pai? No céu. E onde está o céu? Dentro. Então eu saí de dentro. As palavras dentro e acima, bem como fora e abaixo são as mesmas nas Escrituras.
Saindo de dentro, vejo um mundo e outros que têm poder sobre mim. Agora eu quero deixar o mundo e ir para o Pai. Como isso é feito? Retornando para dentro, e já que há apenas um dentro, para onde posso ir para que eu possa voltar a ser visto vindo de fora? Quando você retornar à fonte, a causa de toda a vida, você saberá que você e eu somos um. Você saberá porque há apenas um pai e um filho. E quando meu filho te chamar de pai, a memória será sua e você saberá a verdade do que eu digo agora, que eu estou em meu pai e meu pai está em mim e eu estou em você e você está em mim, pois somos um. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem esses conteúdos para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Se vocês sentirem de contribuir com o meu trabalho, é só fazer parte do clube de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.